A segunda metade da vida de uma pessoa é fundamentalmente diferente da primeira metade. Enquanto na juventude a vida está virada para o exterior, para o sucesso, para a família e para o nosso lugar na sociedade. À medida que envelhecemos, o nosso olhar volta-se para dentro. Carl Jung disse: na segunda metade da vida somos confrontados com questões que não foram resolvidas na primeira metade. Quando chega aos 60 anos, precisa de se alimentar do seu mundo interior, e não do mundo exterior. Como a sociedade já não o aplaude, os seus filhos seguiram o seu próprio caminho, e a sua força física também diminuiu em comparação com antes. Neste vídeo, falaremos sobre como, segundo Carl Jung, a família não é o único apoio de confiança após os 60 anos. Primeiro, transição para a segunda metade da vida. A transição para a segunda metade da vida é uma das etapas mais importantes da viagem interior de uma pessoa. E esta transição é o início do processo de consciencialização e transformação pessoal. A vida na primeira metade é geralmente moldada por objetivos externos, conquistas externas como o sucesso, a carreira, a constituição de uma família e a aceitação na sociedade vêm ao de cima. Embora as pessoas estejam geralmente ocupadas com o mundo exterior durante este período, à medida que os 60 anos se aproximam, o indivíduo entra num processo de transformação interna. Carl Jung afirma que um indivíduo deve voltar-se para o seu mundo interior na segunda metade da sua vida e descreve esta mudança como parte do amadurecimento espiritual do indivíduo. Segundo Jung, este é um período em que os sucessos externos já não têm a mesma importância, mas sim a procura da paz interior e do significado que vem ao de cima. Embora a primeira metade da vida de uma pessoa seja geralmente passada a ser ativa, a servir o mundo exterior e a estabelecer relações com outras pessoas, após os 60 anos, o indivíduo começa a concentrar-se mais nas suas necessidades internas e nas questões existenciais. No início deste período, a força física tende a diminuir, enquanto os papéis sociais também se alteram. As crianças crescem, as carreiras terminam ou tomam outro rumo, a dinâmica familiar altera-se. Os critérios de satisfação e valor baseados no estatuto social dão agora lugar a um questionamento interno mais profundo. O indivíduo procura significado e sente a necessidade de redefinir a sua identidade no processo. Jung chama a este período chamado do segundo tempo. Aqui, à medida que a vida se aproxima do fim por um lado, oferece também a possibilidade de renovação e renascimento por outro. Jung diz que os esforços externos que uma pessoa faz para se adaptar ao mundo que a rodeia, na primeira parte da sua vida, devem dar lugar à adaptação ao mundo interior durante esse período. Esta mudança interior deve começar com a procura do indivíduo por um significado mais profundo. A diminuição da preocupação com o mundo exterior permite à pessoa encontrar o seu verdadeiro eu e descobrir a sua essência. Jung realça a importância de embarcar numa viagem interior nestas idades. Depois de passar muito tempo a tentar sobreviver e a cumprir as exigências da ordem social, uma pessoa encontra a oportunidade de realmente compreender e encontrar-se a si própria. Este processo requer procurar algo para além de conquistas e relacionamentos externos. O homem tem a oportunidade de viver uma vida não só para os outros, mas também para si próprio. Esta transição pode, por vezes, exigir que enfrente a solidão. Mas esta solidão pode ser percebida como um sinal de paz interior e de liberdade. Segundo Jung, durante este período a pessoa encontra a oportunidade de se libertar dos fardos e limitações do passado, questionando-se a si própria e ao propósito da sua existência. Carl Jung vê este período como um momento em que a pessoa atingirá o seu potencial máximo, descobrirá a sua força interior e dará passos importantes em direção à maturidade espiritual. A velhice não é apenas declínio físico, mas também uma oportunidade de evolução consciente e de profundidade interior. Durante este período, os potenciais mais profundos de uma pessoa começam a emergir independentemente das influências do mundo externo. Joyce, a segunda metade, segundo Carl Jung.
a viagem interior começa. Segundo Carl Jung, a segunda metade da vida de uma pessoa é um período em que começa a confrontar o seu verdadeiro eu, embarca numa viagem interior e descobre-se mais profundamente. Na primeira metade, a pessoa está geralmente preocupada com as conquistas no mundo exterior, os papéis sociais e as expectativas sociais. Mas a meio da vida, sobretudo por volta dos 60 anos, a pessoa chega a um ponto de viragem interior. É neste momento que se inicia o confronto com a sombra, como lhe chama Jung, e a profunda transformação psicológica do indivíduo. Segundo Jung, o processo de envelhecimento não é apenas uma mudança física, mas também uma evolução espiritual. Com o tempo, as pessoas começam a confrontar os seus elementos subconscientes e as emoções e experiências reprimidas do passado vêm ao de cima. Este processo é um passo importante para encontrar a própria essência e identidade. A segunda metade da vida é também uma espécie de nascimento psicológico. Jung acreditava que enquanto na primeira metade do ano o indivíduo se concentra no mundo exterior e vive de acordo com as normas e papéis sociais, neste período, o mundo interior da pessoa começa a ganhar conscientemente mais importância. Ora, o indivíduo está preocupado com as suas próprias necessidades espirituais, em vez de atender às necessidades da sociedade e às expectativas dos outros. Como dizia Jung, encontrar-se a si mesmo é perder-se e renascer. Este renascimento envolve não só abandonar velhas crenças, medos e limitações, mas também conhecer-se e aceitar-se verdadeiramente. Durante este período, inicia-se uma transformação interna. A pessoa confronta as sombras do seu subconsciente, e os erros, perdas e arrependimentos do passado voltam a vir ao de cima. Este é, muitas vezes, um processo desafiante e doloroso, mas, de acordo com Jung, este confronto é extremamente importante para a saúde espiritual. Jung sublinha que a segunda metade é uma viagem interior. Esta viagem é uma exploração não só externa, mas também interna. Enquanto uma pessoa é orientada para o mundo que a rodeia, para o sucesso externo e para as ligações sociais, na primeira metade da sua vida, na segunda metade começa a mergulhar no seu mundo interior, nas camadas psicológicas profundas. A viagem interior significa também a autoconstrução do indivíduo. Segundo Jung, à medida que as pessoas envelhecem, devem concentrar-se na sua própria busca de significado, libertando-se dos papéis e responsabilidades no mundo exterior. Este processo permite que a pessoa ganhe autoestima e autoconsciência, bem como maturidade espiritual. A segunda metade da vida significa deixar para trás as antigas identidades e papéis sociais e revelar um sentido mais profundo de identidade e de eu interior. Jung diz que durante este processo, a pessoa passa por uma evolução psicológica, a que chama individualização. Individuação significa aceitar-se em todos os seus aspectos e fazer as pazes com os seus pontos fortes e fracos. Este processo exige que a pessoa se concentre na sua realidade interior, independentemente das validações externas. Segundo Jung, durante o processo de envelhecimento, as pessoas começam a atribuir um novo significado às suas vidas. Quando os sucessos e as conquistas impostas pela sociedade são postos de lado, a pessoa tenta compreender-se a si própria a um nível mais profundo. A segunda metade é um período em que o homem já não serve os outros, mas a si próprio. Durante este período, a pessoa está mais forte espiritualmente, quando está livre das pressões do mundo exterior. Jung defende que este é um período em que a pessoa adquire um eu espiritualmente mais livre e holístico e, ao mesmo tempo, revela o seu verdadeiro eu ao abandonar papéis e máscaras exteriores. O indivíduo começa agora a agir de acordo com as suas necessidades e desejos internos, independentemente das pressões do mundo externo. Segundo Jung, esta viagem interior empreendida na segunda metade permite que a pessoa alcance finalmente a liberdade espiritual e alcance uma busca mais profunda de sabedoria e significado. À medida que envelhecemos, procuramos mais significado, amadurecemos espiritualmente e começamos a compreender a verdadeira essência da vida. Jung afirma que este período
é também um período em que a pessoa descobre completamente o seu próprio potencial e atinge a maturidade espiritual. Na segunda metade, a pessoa procura a sua verdade interior e a paz, em vez de procurar mais recompensas externas ou aprovação social. Tresto a importância da família, mas a sua inadequação. É um facto inegável que a família desempenha um papel vital, especialmente na primeira metade da vida de uma pessoa. A família fornece os blocos básicos de construção de um apego seguro e de um processo de construção de identidade desde o momento em que um indivíduo abre os olhos para o mundo pela primeira vez. Os familiares são o ambiente mais importante onde o indivíduo aprende as suas primeiras relações sociais, recebe apoio emocional e cuidados, e interioriza valores culturais e morais pela primeira vez. Este vínculo proporciona à pessoa segurança emocional, sentimentos de pertença e amor nas primeiras fases da vida. Jung considera a família a primeira estrutura social na vida de um indivíduo e afirma que o processo de desenvolvimento espiritual que aqui se inicia molda a vida social e a identidade pessoal do indivíduo. No entanto, à medida que nos aproximamos ou passamos dos 60 anos, a família pode não ser sempre suficiente, não só para o desenvolvimento do indivíduo, mas também para a sua viagem interior. À medida que a idade avança, a família pode ter dificuldade em crescer, para além da capacidade de proporcionar confiança e apoio que inicialmente fornecia. Durante este período da vida de um indivíduo, os membros da família também estão ocupados com os seus próprios processos vitais. As crianças crescem, constituem as suas próprias famílias e conquistam a sua independência. Isto muda a dinâmica tradicional dentro da família. Embora a família continue a ser um fator importante na vida de uma pessoa, pode não satisfazer totalmente as necessidades psicológicas do indivíduo. A partir dos 60 anos, o indivíduo procura não só apoio físico, mas também apoio psicológico e espiritual mais profundo. As crianças podem ter dificuldade em participar nos processos de transformação espiritual dos pais, compreendê-los e orientá-los neste processo. Durante este período da vida de um indivíduo, o apoio emocional que a família pode oferecer pode, por vezes, não ser suficiente para satisfazer as necessidades psicológicas. De acordo com os ensinamentos de Jung, esta solidão que acompanha o envelhecimento é também uma oportunidade para o indivíduo se voltar para dentro e descobrir a sua sabedoria e poder interiores. A inadequação familiar não se deve simplesmente à falta de apoio externo. Pode também ser o resultado do indivíduo entrar num processo de transformação interna e dos familiares terem dificuldade em se adaptar a esse processo. Jung defende que, à medida que os indivíduos envelhecem, começam a questionar a sua própria identidade e propósito existencial mais profundamente e que, neste processo, os membros da família também procuram respostas para as mesmas questões. No entanto, a viagem interior de cada um é diferente, e a família só pode ajudar cada pessoa nesta viagem a partir da sua própria perspectiva. Quando um indivíduo entra no processo de maturação espiritual, o apoio oferecido pela família pode não ser suficiente, porque a família não vivenciou este tipo de transformação espiritual profunda do indivíduo. Além disso, os familiares podem não ter a mesma consciência do processo de envelhecimento, o que pode isolar o indivíduo. A importância da família é inegável, mas a partir dos 60 anos, o indivíduo procura uma compreensão mais autêntica das mudanças psicológicas e espirituais que está a viver. Neste processo, o apoio da família só pode ser o ponto de partida na viagem interior do indivíduo, mas só o próprio indivíduo deve ser o decisor e o guia nesta viagem. Jung defende que, nesta fase, o indivíduo deve confrontar a sua sabedoria e poder interiores. Neste processo, a família permanece muitas vezes apenas como uma personagem secundária, e o principal guia na vida de uma pessoa é a sua própria voz interior. Isto significa que o indivíduo deve confiar apenas em si mesmo e completar sozinho a sua viagem interior e transformação. Segundo Carl Jung, à medida que uma pessoa envelhece, o apoio que recebe da família não será suficiente para completar a sua viagem interior. Embora a família seja um dos sistemas de apoio mais importantes na vida de um indivíduo,
A busca pela paz interior e pelo significado é uma viagem que só o indivíduo pode descobrir por si próprio. Nesse momento, o indivíduo começa a descobrir a sua força interior e as suas fontes de sabedoria, e essa descoberta é, acima de tudo, um processo de vivência e transformação pessoal. Quarter 2, o apoio interno, regressando a si mesmo. Segundo Carl Jung, a segunda metade da vida humana marca um período em que se inicia a transição do foco apenas no mundo externo para o regresso ao mundo interno, das conquistas externas para a procura da sabedoria interior. Esta transição é um ponto de viragem crítico na evolução espiritual do indivíduo, e este processo, denominado apoio interior, refere-se ao processo de descoberta dos recursos internos profundos, necessários para se voltar para si mesmo, descobrir a sua própria essência e compreender-se a si próprio. Após os 60 anos, quando o indivíduo deixa para trás as suas dependências do mundo exterior e dos seus papéis sociais, a única fonte fiável de apoio que resta é o seu próprio mundo interior. Embora as relações familiares e sociais sejam importantes, o apoio interior é a única fonte real e permanente para um indivíduo entrar num processo de verdadeira transformação e alcançar uma profunda paz espiritual. O apoio interno vai para além do sentimento de segurança criado pelo mundo externo e ajuda o indivíduo a confrontar questões existenciais. Segundo Jung, com o aumento da idade, o indivíduo necessita de menos aprovação e reconhecimento externo. Em vez disso, procura encontrar a sua verdade e paz interior. Neste ponto, é necessário recorrer não só às circunstâncias externas, mas também à própria sabedoria e força interior. O apoio interno requer frequentemente o confronto de emoções reprimidas e feridas não resolvidas do passado no subconsciente. Jung chama este processo confronto com a sombra. A sombra representa aspectos do indivíduo que são recalcados no subconsciente, que a sociedade não aceita ou que o indivíduo rejeita. Encontrar apoio interior requer fazer as pazes e aceitar estes aspectos obscuros e rejeitados. Este processo de transformação interior pode levar tempo e ser desafiante, pois a pessoa tenta renascer espiritualmente, limpando-se dos erros, perdas e medos do passado. No entanto, de acordo com Jung, este processo possibilita o nível mais profundo de transformação humana. Neste período da vida, a pessoa precisa de ter todas as informações necessárias para se conhecer e compreender. O apoio interno baseia-se na precisão da voz interior, na intuição e na consciência do indivíduo, e não na validação do mundo externo. Um indivíduo com mais de 60 anos já não dá tanto valor às normas da sociedade e à compreensão externa do sucesso. Durante este período, o indivíduo ultrapassa os limites traçados pela sociedade e começa a expressar-se mais livremente. Jung descreve este período como individuação. Aqui a pessoa encontra a sua própria identidade e aceita o seu verdadeiro eu, ao livrar-se das máscaras sociais. O apoio interior, neste processo de individuação, proporciona ao indivíduo a oportunidade de descobrir os pontos fortes dentro de si e de preencher o resto da sua vida com um significado mais profundo. A viagem interior oferece uma oportunidade para o indivíduo se compreender, curar feridas emocionais e amadurecer espiritualmente. Durante este período da vida, o indivíduo atinge uma compreensão mais calma emocional e mental. As perdas, os fracassos ou os arrependimentos da infância e da adolescência já não se tornam elementos que definem a pessoa, mas apenas lhe conferem uma sabedoria mais profunda. Segundo Jung, este período é o momento para o homem se aceitar ao mais alto nível e fazer as pazes com todos os aspectos de si mesmo. O apoio interno permite ao indivíduo amadurecer espiritualmente, independentemente do mundo externo. A velhice já não é a aproximação de um fim, mas o início de uma transformação. Esta transformação só é possível se o indivíduo confiar em si próprio internamente. Um dos elementos-chave do apoio interno é a confiança do indivíduo na sua própria intuição. Jung descreve a intuição como uma forma de nos ligarmos à sabedoria interior.
A partir dos 60 anos, o indivíduo começa a sentir intuitivamente o que é certo, independentemente dos padrões sociais e das expectativas dos outros. Segundo Jung, quando um indivíduo embarca na sua viagem interior, não só encontra a sua própria identidade, como também encontra a oportunidade de acrescentar um significado profundo à sua vida. Embora as relações familiares e sociais sejam importantes, é necessário um verdadeiro apoio interno para lidar com as mudanças psicológicas que acompanham o envelhecimento. Este apoio interior é a capacidade do indivíduo de confiar apenas em si mesmo, ouvir a sua força interior e intuição e descobrir o significado profundo da vida na sua própria viagem interior. De acordo com os ensinamentos de Jung, o apoio interior é a única fonte que pode transformar a vida de uma pessoa e trazer-lhe a verdadeira paz. Turo lidar com a solidão. Segundo Carl Jung, na segunda metade da vida, as pessoas começam a desembaraçar-se dos laços sociais, deveres e papéis que vivenciaram nos anos anteriores. Um indivíduo com mais de 60 anos torna-se geralmente mais independente fisicamente e entra num processo de enfrentamento da solidão, durante o qual o apoio da sociedade e da família é limitado. A solidão pode ser considerada uma parte natural da velhice, mas esta solidão não é apenas uma condição física, mas também um processo psicológico e espiritual. Jung afirma que lidar com a solidão é uma das etapas mais importantes da viagem interior e do processo de individualização. A solidão pode ser uma oportunidade na jornada de amadurecimento espiritual de um indivíduo. No entanto, este processo, se for feito incorretamente, pode levar o indivíduo a um profundo vazio interior e a uma sensação de estar perdido. À medida que um indivíduo envelhece, ele ou ela afasta-se gradualmente do seu antigo círculo social, dos colegas de trabalho e talvez até do seu cônjuge. As crianças crescem, estabelecem as suas próprias vidas e tornam-se independentes dos pais. Nesta altura, as relações familiares também mudam, com alguns membros a distanciarem-se enquanto outros se preocupam com as suas próprias jornadas interiores. Muitas pessoas enfrentam a solidão mais intensamente após os 60 anos, pois a sociedade pode tornar-se menos atenta aos idosos. Muitas vezes, este sentimento de solidão é acompanhado de dificuldades emocionais, como o aumento do isolamento social, a falta de compreensão das pessoas que nos rodeiam e a sensação de solidão. Jung afirma que este sentimento de solidão é um processo inevitável para a autodescoberta e a evolução espiritual do indivíduo. No entanto, lidar com esta solidão exige muitas vezes uma difícil viagem interior. Segundo Jung, a solidão começa com a diminuição das exigências do indivíduo em relação ao mundo externo e aos laços sociais, mas tem também uma profunda dimensão psicológica. Quando uma pessoa está sozinha, não só lhe faltam interações com o meio envolvente, como também se torna solitária no seu mundo interior. Segundo Carl Jung, a solidão encaminha o indivíduo para esta busca de sentido. A velhice é um período em que a pessoa questiona mais profundamente o sentido e o propósito da sua vida. Esta busca de significado leva a pessoa à sua sabedoria interior e intuição na solidão, permitindo-lhe encontrar respostas para questões existenciais. Como outra forma de lidar com a solidão, Jung sugere redescobrir a criatividade. A velhice pode ser um período em que a capacidade física de uma pessoa diminui, mas a sua criatividade espiritual e mental pode assumir uma nova dimensão. Segundo Jung, o indivíduo deve encontrar formas de se expressar na solidão. Esta pode ser arte, escrita, música ou qualquer forma de expressão criativa. A criatividade é uma ferramenta poderosa para um indivíduo expressar o seu mundo interior e dar sentido a si próprio. A solidão pode abrir caminho para estes processos criativos e permitir que uma pessoa expresse o seu verdadeiro eu. A atividade criativa oferece também uma saída para superar as dificuldades emocionais causadas pela solidão, uma vez que este processo pode atrair o indivíduo para a sua profundidade interior, isolando-o do mundo exterior e criando um significado espiritualmente satisfatório. Além disso, é importante que o indivíduo redefina as suas relações com os outros para lidar com a solidão.
À medida que envelhecemos, o nosso círculo social pode diminuir, mas esta solidão significa uma reavaliação das relações sociais para a pessoa. Jung defende que, como forma de lidar com a solidão, é necessário formar relações mais significativas e profundas com os outros. A velhice oferece a oportunidade de formar laços mais íntimos, profundos e significativos, em vez de relações superficiais. Este processo pode incluir a construção de relações mais significativas, não só com familiares próximos, mas também com a comunidade, amigos e outras pessoas. Durante esta fase da vida, uma pessoa pode procurar um novo significado no mundo externo, estabelecer ligações mais profundas e criar uma rede de apoio social para lidar com a solidão. 6. O Pioro, reconhecendo medos e ganhando sabedoria. Carl Jung defende que na segunda metade da vida, especialmente depois dos 60 anos, enfrentar os medos e ganhar sabedoria a partir deles é um processo de profunda evolução interior. À medida que as pessoas envelhecem, encontram frequentemente medos que antes reprimiam, ignoravam ou tentavam lidar ao longo da vida. Segundo Jung, estes medos não são apenas obstáculos que limitam o indivíduo, mas também oferecem uma importante oportunidade para o crescimento pessoal. Durante este período da vida, é possível obter uma sabedoria interior mais profunda ao reconhecer medos, dar-lhes sentido e confrontá-los. Mas este processo exige coragem, autoconsciência e um profundo compromisso espiritual. Os medos estão, geralmente, escondidos no subconsciente, e na maioria das vezes, o indivíduo nem sequer tem consciência dos seus medos. Segundo Jung, a base destes medos são, geralmente, emoções reprimidas, traumas e vestígios de passados não resolvidos no inconsciente. À medida que a idade avança, o indivíduo experiencia estes medos de forma mais clara, à medida que o apoio do mundo externo diminui e os papéis sociais são transcendidos. Os medos não surgem apenas de instintos de sobrevivência ou de desafios físicos. Estes são também medos existenciais: medo da morte, medo da solidão, medo de se perder na busca de sentido e medo de se arrepender dos erros do passado. Jung vê estes medos como questões profundamente enraizadas na vida e aceita-os como professores. Os medos permitem que uma pessoa ganhe mais significado e compreensão na sua viagem interior. Segundo Jung, reconhecer os medos é o primeiro passo para os tornar conscientes e enfrentá-los. Os medos tornam-se muitas vezes mais fortes quando reprimidos, criando uma ansiedade constante na vida de uma pessoa. Por isso, reconhecê-los e aceitá-los deve ser o primeiro passo. Jung recomenda que se enfrente os medos subconscientes, porque se esses medos não forem aceitos como parte da personalidade, torna-se impossível transformá-los e curá-los. Reconhecer os medos pode ser desafiante no início, porque significa confrontar os aspectos mais profundos, vulneráveis e sombrios de cada um. Enfrentar os próprios medos significa, de certa forma, travar uma batalha interna. No entanto, esta guerra interna muitas vezes não é vivenciada no mundo externo, mas sim dentro da própria pessoa. Os medos podem fazer com que um indivíduo se sinta vulnerável e impotente. No entanto, de acordo com Jung, enfrentar os medos, reconhecê-los e compreendê-los, permite à pessoa recuperar a sua força interior. A forma de lidar e transformar os medos é enfrentá-los e aceitá-los por completo, em vez de os reprimir ou fugir deles. Jung chama a este processo confronto com a sombra. As sombras são os aspectos rejeitados, reprimidos ou invisíveis do subconsciente de uma pessoa. Os medos fazem parte dessa sombra, e reconhecê-los contribui muito para o amadurecimento espiritual de uma pessoa. Ao reconhecer os medos, o indivíduo começa a libertar-se deles. Os medos são, de certa forma, limitações que inibem o potencial de crescimento de um indivíduo. Segundo Jung, confrontar os medos permite ao indivíduo ganhar liberdade interior. A sabedoria não é meramente conhecimento ou inteligência. Significa também ter uma compreensão das profundezas do homem, do seu subconsciente e da complexidade da vida. Segundo Jung, confrontar os medos ajuda a obter essa compreensão mais profunda e a encontrar respostas para questões existenciais de uma forma mais madura.
A velhice deve ser vista como um período de iluminação interior, à medida que o indivíduo começa a utilizar os seus próprios recursos internos para encontrar um significado e um propósito na vida. A sabedoria adquirida neste processo proporciona não só o desenvolvimento pessoal, mas também uma compreensão mais profunda do contexto social. Não só é possível superar os próprios medos, como também desenvolver uma intuição e empatia mais profundas para compreender e ajudar os medos dos outros. Reconhecer e confrontar os medos é um passo importante na viagem interior de um indivíduo, e este processo leva o indivíduo a uma busca mais profunda pelo significado e pelas verdadeiras profundezas da vida. Segundo Jung, lidar com os medos não só torna a pessoa mais forte, como também lhe dá uma compreensão mais profunda do sentido da vida. 7. Seja fiel a si mesmo. Carl Jung reflete sobre a importância de se manter fiel a si mesmo na segunda metade da vida, especialmente após os 60 anos. O envelhecimento está frequentemente associado ao enfraquecimento de muitos laços com o mundo externo, a mudança de papéis sociais e a diminuição da capacidade física. No entanto, Jung vê este período como uma espécie de renascimento espiritual e psicológico. O avançar da idade é, de certa forma, uma oportunidade para o indivíduo se reencontrar com o seu verdadeiro eu. Na perspectiva de Jung, depois dos 60 anos, o único apoio fiável não é a família ou as fontes externas, mas a capacidade do indivíduo de se manter fiel às suas verdades interiores e ao seu verdadeiro eu. Esta lealdade significa não estar preso apenas às circunstâncias externas, mas estar profundamente comprometido com a vida interior, os valores e a filosofia de vida do indivíduo. Segundo Jung, à medida que avançamos para a segunda metade da vida, para além das mudanças no mundo externo, ocorre também uma grande transformação no mundo interno do indivíduo. Permanecer fiel a si mesmo significa ir além dos papéis sociais e voltar-se para a profundidade espiritual do indivíduo. Segundo Jung, esta viagem interior exige respeito pela autoidentidade, emoções, pensamentos e processos profundos do subconsciente do indivíduo. Este processo significa também preservar a integridade pessoal. À medida que envelhecemos, o indivíduo, embora antes tentasse adaptar-se ao mundo externo, vai agora além dessa adaptação para encontrar a paz interior. Carl Jung afirma que o envelhecimento é um período de maturação aliado à independência pessoal e à lealdade interior. Para Jung, permanecer fiel a si mesmo significa não só abster-se de procurar validação externa, mas também manter o compromisso com a própria viagem interior. À medida que uma pessoa envelhece, precisa de encontrar o equilíbrio dentro de si, livre de erros do passado, expectativas sociais e medos individuais. Segundo Jung, uma pessoa que se mantém fiel a si própria torna-se uma figura que dá sentido à vida dos outros, oferecendo-lhes uma profunda empatia e compreensão. Permanecer fiel a si mesmo significa também continuar a vida sem comprometer a integridade interior. Durante este período da vida, o indivíduo confronta os erros do passado, as incertezas sobre o futuro ou as expectativas sociais. No entanto, de acordo com Jung, a velhice é um período de liberdade interior, livre destes medos e ansiedades. Em vez de lutar contra os arrependimentos do passado e as incertezas do futuro, a pessoa aproveita o presente e vive cada momento de acordo com as suas verdades interiores. É um processo de aceitar que a vida é impermanente e fazer um esforço para tornar cada momento significativo. Jung afirma que este é um período em que o indivíduo procura respostas para questões existenciais e questiona profundamente o significado da morte e da vida. Permanecer fiel a si mesmo torna possível encontrar a paz interior e descobrir o sentido da vida mais profundamente no processo. Carl Jung sublinha que, após os 60 anos, permanecer fiel a si mesmo não é apenas um processo de verdade interior e honestidade, mas também uma viagem de evolução espiritual e amadurecimento. A velhice deve ser um período de liberdade individual e um mundo interior independente do mundo exterior. Este período significa que uma pessoa deve regressar ao seu mundo interior, confrontar o seu passado,
lidar com os seus medos e ansiedades e, finalmente, criar um estilo de vida que se mantenha fiel ao seu verdadeiro eu. Segundo Jung, permanecer fiel a si mesmo não só proporciona realização individual e paz, como também cria a oportunidade de oferecer relações significativas e profundas aos outros. Com a sua lealdade interior, um indivíduo pode tornar cada etapa da sua vida significativa ao contribuir para si próprio e para o seu ambiente. Neste vídeo, falamos sobre como, segundo Carl Jung, a família não é o único apoio de confiança após os 60 anos. Não se esqueça de subscrever o nosso canal para mais conteúdo. Se nos quiser apoiar pagando uma taxa, pode tornar-se membro clicando no botão Participar. Obrigado.